Sermão do Monte, capítulo 58, parte 1. Rocha ou areia? Até este ponto, temos manipulado principalmente a mecânica do quadro de Nosso Senhor acerca dos dois homens e suas casas. Como é óbvio, em um quadro como esse, a primeira coisa a ser feita consiste em considerar seu próprio quadro, descobrindo a sua significação. Em seguida, isso poderá ser aplicado à condição espiritual que estiver sendo considerada. Já começamos a fazer isso, mas agora devemos prosseguir a fim de ventilar melhor certos detalhes. Quais são as características do crente meramente nominal ou pseudo-crente? Podemos dividi-las em características gerais e particulares. De modo geral, elas são naturalmente as próprias coisas que podemos observar no homem insensato, o qual edificou a sua casa sobre a areia. Isso equivale a dizer que tal homem é tolo, precipitado e superficial. Ele não tem grande fé em doutrinas e nem acredita que as Escrituras devam ser compreendidas, mas prefere desfrutar do cristianismo sem esforçar-se muito. É impossível deixá-lo preocupado com todas essas doutrinas e definições. Ele vive sempre apressado e se impacienta diante da instrução, da experiência e da orientação. Na verdade, de modo geral, ele se mostra impaciente diante de qualquer conhecimento autêntico. De acordo com a descrição que Nosso Senhor nos apresentou dele, esse é o seu principal ponto distintivo. Até esta altura da exposição, temos considerado a sua mentalidade, mas antes de passarmos para a nossa próxima consideração, quero salientar quão importante é essa questão. Nada existe que nos possa prover um tão verdadeiro índice daquilo que um homem realmente é, como a sua mentalidade em geral. É um erro ignorarmos esse aspecto, concentrando-nos apenas nos detalhes das ações de um homem. Porém, voltando-nos agora para as particularidades, quais são as características do pseudo-crente? A primeira coisa sobre ele é que, tal como o homem descrito na parábola de Jesus, ele é indivíduo cujo único propósito é agradar a si mesmo. Analisemos tudo quanto ele faz e escutemos o que ele diz. E então descobriremos que ele faz todas as coisas girarem em torno de sua pessoa. Na verdade, essa é a chave para tudo quanto ele faz e diz. O eu acha-se no próprio centro da sua vida, pois o seu eu controla a sua perspectiva e todas as suas ações. Ele deseja fazer conforto e determinados benefícios. Essa é a razão pela qual pode ser encontrado na própria igreja. Ele anseia por obter certas bênçãos e nisso difere do homem que se mostra francamente mundano, que não reivindica possuir quaisquer crenças. Esse indivíduo já descobriu que existem certas bênçãos que o cristianismo oferece. Está interessado nessas bênçãos e quer saber algo mais sobre elas e como obtê-las. Sempre pensa em termos de quem indaga. Que posso conseguir disso? O que isso me dará? Quais benefícios provavelmente derivável disso se eu começar a participar? Esses são os motivos que geralmente o animam e, visto que essa é a sua atitude,
Na realidade, ele não se dispõe a enfrentar o pleno ensino do Evangelho. Ele nem deseja conhecer todo o conselho de Deus. Consideremos essa atitude quanto a seus pormenores. Já vimos, ao considerarmos o quadro de Jesus, que a diferença dos indivíduos que edificam a sua casa apressadamente, sem alicerces, mas sobre areia, é que não acreditam que se deve consultar manuais de arquitetura ou que falem sobre a arte da construção, pois nem ao menos acreditam em que se deva consultar um arquiteto ou estudar os planos e especificações. De fato, todos esses detalhes parecem para tais indivíduos um esforço desnecessário e não demonstram ter qualquer interesse pelos mesmos. Sucede exatamente o mesmo com o crente falso. Este último não se dá o trabalho de estudar a palavra do Senhor e nem é ele um autêntico estudioso da Bíblia. Na realidade, talvez ele demonstre um certo interesse pela gramática ou pela mecânica das Escrituras, mas, na verdade, não está interessado em conhecer a mensagem do livro sagrado. E ele jamais se permitiu enfrentar francamente o claro e pleno ensino da Bíblia. Paulo foi capaz de retornar à companhia dos anciãos da igreja de Éfeso, a fim de dizer-lhes que se sentia plenamente satisfeito quanto a certa particularidade, isto é, que ele lhes anunciara todo o desígnio de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Paulo não deixou de ensinar-lhes nenhum dos pontos da revelação divina. A mensagem que lhe fora entregue pelo Senhor ressurreto, ele a transmitira àqueles anciãos. Certos aspectos dessa mensagem são capazes de ferir, talvez houvesse porções da mesma que ele preferia não haver transmitido. No entanto, a mensagem não era de sua autoria. Antes, era todo o conselho de Deus e ele transmitira esse desígnio a seus ouvintes, como um porta-voz de Deus. No entanto, o crente falso e superficial não está interessado em nada disso. Em segundo lugar, ele escolhe o que mais aprecia, concentrando sua atenção naquilo que lhe parece atrativo. Por exemplo, aprecia a doutrina do amor de Deus, mas não a doutrina da justiça de Deus. Não se sente atraído pela ideia de Deus como um Deus santo e justo. O conceito da santidade de Deus parece-lhe repelente e, assim sendo, jamais procura informar-se a esse respeito. Sabe que existem certas grandiosas passagens bíblicas que manifestam o amor de Deus e pode recitá-las de cor, porquanto costuma lê-las com frequência. Pensa que sabe tudo acerca do trecho de João 3,16, mas nem mesmo esta passagem é lida por ele apropriadamente. Salienta uma parte dessa passagem bíblica, mas não gosta da ideia que diz: não pereça, e nunca continua meditando até ao fim desse mesmo terceiro capítulo do Evangelho de João, onde se lê: mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Ele não gosta e não crê nesse conceito bíblico. Interessa-se pelo amor de Deus e pelo seu perdão. Em outras palavras,
interessa-se por tudo que lhe empreste certo sentimento de consolo, de felicidade, de alegria e de paz interior.